Boa noite, pessoal. Eu sou Rafael Rodrigues, fundador do Impulso Emerge, e estou começando mais uma live do Impulso Emerge. E bem animado porque hoje eu vou receber uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito especial, que é a Clarice Nisquier. E eu estou bem animado para essa conversa com ela. E imagino que vocês que estão chegando também devam estar, porque a Clarice é uma atriz com A maiúsculo, né? E vai ser muito legal ouvir o que ela tem para nos dizer. E o título, né, da live hoje ela é bem provocativo, né? Será possível resgatar a alegria de viver? Depois de tudo isso que a gente está vivendo, por tudo que a gente está passando, será que a gente vai conseguir resgatar essa alegria de viver? Como a gente vai fazer isso? Onde a gente vai fazer isso? Né? Então, enfim, acho que vai ser um bate-papo muito inspirador e que vai dar para a gente alguns caminhos aí, né, do que a gente deve fazer, do que a gente deve olhar, do que a gente deve observar, para que a gente possa conseguir resgatar essa alegria de viver, né? Muito bom. Daqui a pouco a Clarice vai estar aqui com a gente. Acho que ela já está chegando aqui. Opa, eu já vou convidar a Clarice para me acompanhar nessa conversa, que a gente já ganha tempo. Vamos lá. Enquanto isso, mais gente está chegando. Oi, Oi, Clarice, ei, tudo bem? Rafael, tudo bom? Tudo bem, Tudo você me bem. ouve? Você Nessa me ouve bem? loucura, né? Nessa Tô te loucura, ouvindo pois é. bem. Ah, que Tá me ótimo. ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, graças a Deus. Tá ótimo. Que bom Bom, te receber, estou super feliz, né, no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, eu estava falando, parece que a gente está num universo paralelo, né? É difícil de acreditar em tudo isso que a gente está vivendo, né? E te ouvir vai ser muito bom, assim, para ver como que você está navegando nesse mundo, que aprendizados que a gente pode falar, né? Que a gente está tendo, caminhos aí que a gente pode começar a observar, mirar para o futuro, né? O título da live é bem provocativo nesse sentido, né? Será possível resgatar a alegria de viver, né? é. Talvez eu já possa começar com essa pergunta para você, assim, né? Será Como que possível ou não, você... né? Será possível ou não? O que você acha disso tudo? Então, eu estava entrando aqui, eu estava pensando, né? A alegria de viver está muito ligada ao seu, pelo menos vou falar de mim, né, Rafael? Assim, está muito ligado à capacidade de criação, né? Quando eu estou criando, quando eu estou num processo criativo, é como se eu tivesse, a minha cabeça estivesse rodando em dois programas, sabe? O do dia a dia, das coisas que eu tenho que fazer da minha rotina, e um processo que está se fazendo de uma peça, da construção de uma peça, ou então dos ensaios, ou então de um poema, ou então. E tudo que eu vivo alimenta esse processo, sabe? Então, a minha alegria de viver, ela está muito ligada a estar criando. E já falaram isso diversas vezes, muitos escritores, muita gente fala assim, por exemplo, que odeiam as interrupções, né? Então, assim, você tem que ir ao banco hoje, é uma interrupção do teu, sabe, que você está ali. Mas quando você consegue Sim. ir ao banco, resolver problemas burocráticos e o teu processo não para, isso me dá muita alegria de viver, porque eu sinto que eu não preciso interromper uma coisa para fazer outra. Que tudo que eu fizer, na verdade, vai alimentar e vai me dar ideia,
sabe? sim. Então, ter muitas ideias e ficar fértil nesse lugar da invenção, da criação, de um olhar sempre criativo, porque eu não gosto muito de dizer que é um olhar novo sobre alguma coisa, não é só isso, não. É uma criação mesmo, de você estar com os teus sentidos abertos e você está inventando uma coisa, sabe? É, Sim. eu, isso para mim, quando isso está bem ativo, eu sinto alegria de viver, porque eu sinto Você que sabe, viver e criar é muito parecido, assim. E quando isso está meio morto, eu estou só vendo a vida como me foi dado, como ela é, sabe? Que digo, a vida como ela é. a vida E como ela eu, é. e eu não estou compreendendo ela como uma das possibilidades. É a vida como ela é, porque assim me foi imposto. E eu acredito que a vida é assim, ponto final. Bate uma tristeza sem fim. É. Você Então, sabe, nós somos um pouco esse equilíbrio, né? Enfim. eu ouvindo você falar, eu lembro muito de uma entrevista que eu vi do Domênico De Masi, né, aquele cara que escreveu O Oz Criativo e tantos outros livros, né, um grande pensador, e ele fala muito da nossa condição humana, né, que talvez todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente está passando, ele vê muito pelo lado positivo, porque isso vai liberar tempo para a gente de verdade viver a nossa humanidade. E ele fala o viver essa humanidade tem muito a ver com esse processo de criatividade, de inovar, de contemplar a natureza, de intuir sobre as coisas, a gente gastar tempo para isso, é para isso que a gente veio no final das contas, né? E aí eu fico lembrando de Caíme, né, que foi, né, acho que um grande professor disso, né, de mostrar para a gente esse lado da vida, né? E aí te ouvindo falar, né, eu acho que é isso, a gente não perde a alegria de viver quando a gente de verdade vive a nossa condição de ser humano, né? Isso. E de criador, né? De eu querer saber qual é o seu ponto de vista. Porque por mais que eu possa compreender, eu não posso ver como você, mas se você me fizer ver como você, para mim Pois é, aumentou, né? Nossa, demais. olha como ele vê. Então, isso é um exercício, né? Hoje eu li assim, eu estava me preparando, porque hoje eu trabalhei, sabe? Eu saí para trabalhar. De máscara, álcool gel, tudo que você pode imaginar. Mas não tem sido fácil. Em 3 meses é o terceiro dia que eu saio para trabalhar. Que eu estou fazendo um trabalho que até posso divulgar aqui. Pode demais, Posso? eu já ia te perguntar o que que você estava criando, o que que você está criando. Então, eu fui convidada para fazer o roteiro de uma live filme. É uma Uau, live longa-metragem. uau, O que significa isso? Significa que tem coisas pré-gravadas que vai passar no canal do YouTube, junto com coisas ao vivo. Então, eu escrevi um roteiro junto com o Carlos Neto, vai passar no canal do YouTube da Inspirartes Cultural, no dia 27 de junho, sábado agora, às 6 da tarde. E uau. é uma live muito legal sobre a esperança. Tem a parte musical, que é com João Bosco, Zélia Duncan, Zé Cabaleiro, Leila Pinheiro, Jacques Morelenbaum e Ivan Lins, mais a Orquestra da Maré, que as favelas da Maré, elas têm uma rede de solidariedade, uma rede que compõe um coletivo ali que atua muito fortemente na Maré e trabalha dança, teatro, tem bibliotecas, sabe? São coisas que não Sim. chegam muito a nós, mas que agora eu até estou sabendo mais. E é um convênio da Rede da Maré, junto com a Inspirartes Cultural, e eles estão produzindo essa live filme. E vão ter poetas da Maré, vão ter músicos da Maré. Eu acabei participando como atriz também, faço uma espécie de apresentadora, assim, e Foi vai ser muito imperdível. legal. Então, é imperdível mesmo, assim, tá muito bonita, tá muito emocionante. Que legal. E eu falei, ok, vou gravar essa apresentadora dessa live e vou sair para gravar.
E o primeiro dia foi bem complicado, porque eu já estava 2 meses em casa, só saindo assim para levar o cachorro para passear, vai e volta na mesma rua, tal. E quando eu saía, eu estava um pouquinho despreparada para o que eu ia ver, porque a gente realmente fica numa bolha, né? Mas a população de rua aumentou, eu não sei, parece que aumentou 1000%. Uma coisa. As pessoas estão muito tristes. Cada viagem de táxi que eu vou e volto é um papo e muito duro que as pessoas estão passando. E o que eu acho pior, sabe, que a gente está querendo, não sem sair do foco da alegria de viver, é o abandono, sabe, que paira no ar. Um abandono, um desgoverno, uma... cada um tem uma opinião, assim, sobre o vírus, sobre a pandemia. Na volta eu fui parar numa lanchonete, pedir um açaí do lado de fora para trazer para o meu filho. Por quanto tempo? 3 meses ele não toma um açaí, né? Sei lá. E o cara dizendo para mim que é tudo mentira, que esse negócio de pandemia não existe, que esses 50 mil que morreram, morreram, ponto. Aí estão botando tudo na culpa do coronavírus, mas não, 50 mil é natural, porque morre-se de câncer, de diabetes, de tiroide, de sei lá o quê, de acidente. Eu falei, mas onde o senhor leu isso? Falei, Uhum. isso é porque é assim. Eu falei, tá bom. Não, ele não É, ouviu a Fiocruz, ele não ouviu nada, ele raciocinou que não pode ser. É não pode porque ser. não, é porque ele até está certo, porque do ponto de vista humano, Não pode não ser, pode né? ser. Então, a pessoa cria uma fantasia, né? Que não é assim, não é possível. Então é bem complicado, porque faltam informações fidedignas, assim, de uma única fonte, né? De uma união, da política toda que a gente está vivendo. Então é muito complicado, é muito triste. E você se pergunta, como é que eu posso contar essa história de uma maneira que faça enxergar, que o outro enxergue algo além desse senso comum, né? Então, além da dor, além do abandono, além de tudo isso, é preciso abrir algumas janelas de percepção junto com outro tempo, né? Então, eu me dei esse trabalho, eu me faço essa pergunta e nasceu uma peça. Eu escrevi uma peça nesses 3 meses, chamada Uau. Diário de um Coração de Campanha, E, que já estou ensaiando online com a Mira Dades, convidei o Izzy Gelman para fazer comigo como ator. Então, sei lá, Rafael, eu sinto assim que eu já estou numa batida que eu já vinha, né, de 15 anos, desde que eu estreiei a Alma e Moral, e até anteriormente, porque a Alma e Moral já é fruto de um trabalho que eu fiz de Clarice por Clarice, depois veio o Budak. Clarice por Clarice foi uma peça que o Eduardo Wotzer que me dirigiu, era um monólogo. Depois eu trabalhei muitos anos com Domingos Oliveira, que foi o Domingos que me trouxe para escrever para o teatro. Ele que me convidou, ele que falou, você escreve, você pode escrever para teatro. Ele me cobrou e ele me pediu e eu comecei a escrever. Então eu sou muito grata assim, a ele ter integrado essas Clarices. E que depois do lindo. Buda, então, que foi um monólogo que ele me dirigiu, que era texto meu, eu fiz a Alma e Moral. Depois da Alma e Moral veio a Lista, que é um texto canadense, mas em março de 2020 eu tinha acabado de estrear uma peça nova chamada Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que é um Sim. texto que eu escrevi totalmente inspirado na obra do Zé Cabaleiro, para falar sobre ética, para falar sobre por que eu não vou embora do Brasil. E quando eu estreiei, fiz 3 dias. No dia 13 de março veio o decreto do Tá bem. governo fechando os teatros. Então, desde então, eu estou em casa. Então, o que aconteceu comigo? Que você perguntou como é que eu me adaptei. A única maneira que eu consegui me acalmar, porque nos primeiros dias eu ficava assim, que nem um cachorro correndo atrás do rabo, foi sentar para escrever.
Sentei, escrevi, comecei a trabalhar uma peça. É a história de um casal que está às vésperas do divórcio. Ele já pegou a chave do novo apartamento e Uhum. vem o decreto do governo e a esposa fica sem trabalho, sem renda. E ele, como professor e diretor de uma escola, ele tem renda e ele propõe a ela: vamos suspender o divórcio, ficar juntos na quarentena se ajudando? Ela topa, e a transformação desse casal durante a quarentena. Eles levam um tipo de papo, de uma amizade amorosa tão profunda. Você não fica sabendo se eles vão voltar ou não, mas o que você vê é um ponto de vista de conversar sobre tudo, poético, humano, onde você coloca as questões, parece que sem estar envolvido, sem ter que ganhar ou perder naquele teu interesse imediato ali da relação, entendeu? Que Não, maravilha é isso. já está resolvido. Eles vão se separar, então eles agora podem falar sobre tudo, escutando o outro com maior paciência que nunca houve em 25 anos. Então essa peça ficou pronta, eu escrevi assim, e já estou ensaiando e vamos, eu entrei em todos os editais que vocês podem imaginar. E é assim que vocês vão vendo eu ter alegria, porque se eu não criar, sabe, Rafael, eu piro. Eu Você piro sabe que mesmo. eu tenho me perguntado o que será das pessoas que não têm a arte na sua vida, principalmente nesse momento, né? Não sei se você sabe, eu sou músico também, dentre outras coisas, eu toco violão há muitos anos, né? Até quando eu era mais jovem tentei uma carreira, mas enfim. Hoje a música continua muito presente, de alguma forma eu trago a música nos processos de desenvolvimento humano que eu faço e tudo mais. E eu lembro que quando eu era mais novo, eu estudava no Centro Musical Antônio Adolfo, violão, e aí tinha um professor lá que ele falava assim, quando eu conheço uma pessoa que não sabe tocar um instrumento, por exemplo, eu fico perguntando para ela assim, mas o que que você faz em casa quando você não tem nada para fazer, né? Isso. Eu tô contando essa história para dizer assim, quanto assim está acontecendo comigo também, assim, uma produção artística, né? Uma vontade de ser permeado por arte, né? Pela música, pela escrita, pelas artes plásticas de alguma forma, né? Mesmo que seja pela tela. E eu tenho conversado com muitas pessoas que estão deixando a arte vir de uma forma muito potente. E isso deve estar querendo dizer para a gente alguma coisa, né, dessa nossa relação com a arte, né? E aí eu fico olhando para você, por exemplo, né, que é uma atriz que quando eu conheci, mudou um pouco a minha perspectiva, assim, de ver uma atriz atuando de uma forma completamente diferente. Não só trazendo a arte de uma forma bela, mas essa arte com uma consciência de como essa arte pode impactar a vida do outro e pode transformar a vida do outro e pode ajudar o outro, né, a entender com empatia como que o outro pensa, a entender o mundo de uma outra forma, enfim, que eu fiquei maravilhado. E agora te ouvindo, eu acho que é isso um pouco, né? A gente está precisando de arte como nunca, né? Porque a gente precisa pensar, Rafael. Eu não sei o que aconteceu com o mundo, que houve uma confusão aí qualquer, não sei se Sim. proposital ou não, mas houve uma confusão aí de que pensar é ser muito racional, que pensar é o ego. Eu não sei, fizeram uma mistureba assim. Eu acho, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: eu penso. E pensar é uma coisa muito mais profunda do que apenas ter uma voz dentro de mim dizendo coisas para mim do que eu tenho que fazer, ou pensando sobre uma situação assim rotineira, como é que eu vou resolver. Pensar, quando eu digo pensar, é deixar vir conhecimentos que você tem dentro de você e você ouvi-los.
Porque nós nascemos sabendo muita coisa que a gente não sabe que sabe. Então, assim, eu preciso pensar, porque eu também preciso me ouvir, eu também preciso saber o que eu sei, eu preciso estar aqui conversando com você, porque às vezes eu falo coisas que eu falo, gente, eu tô pensando, eu penso isso mesmo, olha que eu nem sabia que eu pensava isso, eu sei sobre isso, né? Às vezes você sai de um papo, às vezes você fala uma coisa que te surpreende, né? Sim. Às vezes o Amir Haddad, que eu acho que é um mestre, acho ele é um mestre. Às vezes ele fala assim para mim, mas por que que eu sou um mestre? Ele não sabe mesmo, às vezes, sabe? Porque ele está tão dentro dele, ele está tão dentro do processo dele, que às vezes ele esquece que ele próprio tem uma sabedoria, sabe? Eu ontem estava lendo para esse trabalho até de hoje um texto da Clarice Lispector. Ela diz: eu não sei o que é escrever, só sei o que é escrever escrevendo. Uhum. Porque quando ela escreve, isso que eu digo que é pensar. Eu estou pensando aqui junto com você, porque enquanto eu não conversar, enquanto eu não trocar com alguém alguma coisa, eu posso estar só lembrando de coisas que eu li, que eu sei, mas ou eu medito, ou eu começo a criar justamente para pensar. Então, quando você acha que eu tenho algum diferencial e tal, é porque eu acho que eu acho, né, que eu concilio esse prazer de pensar junto com o que eu falo, E sabe? é o, eu Eu acho não que é o quero te pensar, impor nada, eu quero pensar junto com você, entendeu? sim. E é um pensar diferente, né, Clarice, do que você está falando. Eu estou te ouvindo assim, o meu coração está palpitando, porque é o pensar que não é só com a cabeça. Isso, É pensar com o coração também, né? É um outro tipo de pensar. E, eu não sei se você sabe, uma das ciências que ancora muito a forma como a gente trabalha no Impulso Emerge é a antroposofia, né? E aham, O Rudolf Steiner, ele traz para o mundo justamente essa coisa da gente poder se tornar consciente sobre a nossa forma de pensar, sobre a forma. isso, Então a gente aprender a observar, a nos observar como a gente pensa e estudando sobre isso, que pode ser muito louco, assim, de maneira muito simples, assim, é um pensar do coração, que tem a ver com acessar o sentir, que é essa coisa que você falou, assim, né? Às vezes eu tô falando uma coisa que eu nem sei que eu nem sei que eu sabia, mas ela isso, veio diante de uma isso, situação, porque isso tá em outro lugar. E a arte, eu acho que tem esse papel central na nossa vida da gente aprender a acessar essa nossa capacidade exatamente. intuitiva, imaginativa, inspirativa, que são capacidades que são menos concretas, mais sutis, mas que a gente nasce com elas, né? E que a gente, conforme a gente vai passando a vida adulta, a gente vai se perdendo um pouco da consciência sobre isso, né? Mas quando a gente experimenta isso de um outro lugar, e o mundo hoje está muito racional, é um pensar só com a cabeça, né? Sem emoção, sem sentimento, sem internalização, sem Isso, contemplação do fenômeno do outro, né? De isso, e você. muita resposta pronta. Muita Isso é o que resposta mais pronta. muita, mas é muita, sabe? Muito. Muita Muita. verdade absoluta, né? Que você tentou Nossa lutar Senhora. com a sua peça Alma e Moral, trazendo uma amplitude imensa sobre isso. E aí tem Nossa. pessoas que ficam ali na verdade absoluta, né? Eu li agora o pensar espiritualizado, exatamente. Ó, o pensar espiritualizado, o pensar emocionado, o pensar sexualizado, o pensar criativo. O pensar pode ser acessando todos os seus potenciais de pensamento, entendeu? Sim. Uma hora é mais para cá, outra hora é mais para lá. Eu estava lembrando agora de uma história que o Newton Bonder me contou, acho que foi o Newton, não me lembro, tá? Mas eu acho que foi ele. Ele disse que ele tinha um mestre, e ele estava numa fase que ele estava dando muita entrevista, esse mestre.
E então um dia perguntaram para ele pela milésima vez a mesma coisa, porque toda vez queriam saber e ele ficou assim, em silêncio. Aí o entrevistador perguntou se ele estava bem, se ele estava sentindo alguma coisa, o que tinha acontecido. Aí ele falou assim: é que eu estou esperando vir uma resposta nova para o que você me perguntou, Uau! porque senão eu vou te dar a mesma resposta que eu já sei. É isso. É Qual o nome fantástico desse isso. pensar? Clarice, por exemplo, Clarice, você esperava o sucesso da Alma Moral? Eu vou esperar vir alguma coisa que eu nunca disse, sabe? Sim. Eu estou pensando, eu estou esperando por mim, Não. porque uma vez eu aprendi no teatro uma coisa muito bonita com o Valmor Chagas. A gente trabalhou juntos numa peça chamada Equilíbrio Delicado. Ah, desculpa, tem uma música no fundo mesmo, porque meu filho está estudando piano, está atrapalhando? É, eu tô te ouvindo bem. Tá dando até um fundo musical. Meu filho estuda piano e é o horário dele, gente, desculpa, mas Tá tudo ele tem certo. Vamos 20 nessa. anos e ele está preso em casa. Por isso que eu digo, deixa ele estudar piano, sabe? Tá certo. Ele Deixa tá ele lá estudar piano. solfejando, tá lá. É, exatamente. Mas eu aprendi uma coisa muito bonita com o Valmor Chagas. Ele falou um dia assim para mim: Clarice, nunca se duble. O ator vai envelhecendo e vai acontecendo alguma coisa com alguns atores que eles vão querendo falar e ser que eles eram na juventude deles. Então, eles perdem um pouco o contato com o aqui e agora, com o presente, sabe? E se dublam a si mesmo. Então, Nossa. eu acho que quando você busca uma resposta nova, é justamente para não se dublar. Ah, vou Sim. dizer mais uma vez aquilo que eu sei. E aquilo que eu já nem sei se eu mesma faço uso desse pensamento. Então, eu vou estar meio cartilha, sabe? Meio me Sim. livrando da pergunta, né? E eu acho que isso a gente não deve fazer. Eu acho que a gente deve ouvir, deve estar aqui conversando agora, aqui agora, sabe? Às vezes você vai dar uma resposta mais simples do que a resposta anterior, mas não importa. É a sinceridade da hora, a sinceridade do dia, sabe? E isso vem muito com presença, né, né, Clarice? Isso que você está falando, você falou mais cedo de empatia, né? Essa coisa, e junto disso vem a presença, né? De você de verdade no lugar, contemplando o outro, ouvindo o outro, ou contemplando até um objeto. E aí esse pensar, ele é metaformoseado, eu acho, porque você entra em sintonia com o outro e te leva para um outro lugar. E mais do que isso, né? Você te permite perceber o outro de verdade como ele é. E aí você acessa, eu acho, outros conhecimentos, outros entendimentos sobre aquilo. E aí vem novas respostas, né? E você sabe Isso. que eu E escolhi eu te uma frase. perguntaria, não, fala, é que você Não, falou que te leva para outro lugar, eu te perguntaria, será que esse outro lugar não é o presente? Será que esse outro lugar não é justamente o o- presente. a enormidade do aqui e agora, quase, é quase um absoluto louco que você percebe a importância do seu criar, porque é tão vasto esse aqui e agora, é tão imenso, ele comporta tantos tempos ao mesmo tempo, que Uhum. se eu não foco num, se eu não estou num processo interno, eu sou capaz de ter uma vertigem, né? Sou capaz de ter né? Com certeza. E o presente, eu gosto muito de uma imagem para entender o presente, que é aquele desenho do símbolo do infinito, que é chamado Lemniscata, né?
onde numa bolinha está o passado, na outra bolinha está o futuro. Essas duas forças, vamos dizer assim, elas estão atuando na nossa existência o tempo inteiro, mas o que a gente está vivendo é o presente, que é o ponto de interseção das duas bolinhas. E às vezes eu vejo, às vezes tem pessoas que se preocupam demais com o passado e esquecem de viver o presente. Tem gente que só se preocupa com o futuro e esquece de viver o presente, né? E esses bichinhos que a gente está trabalhando hoje em dia, né, celulares e etc., tem ainda a função de tirar a gente desse centramento, dessa presença, né? Que a gente está desaprendendo, a gente como humanidade, né? Está desaprendendo a realmente estar no lugar, né? A estar contemplando Isso que você falou, eu acho outra coisa muito importante, Rafael. Eu procuro, mesmo fazendo muitas lives e muito trabalhando online, como eu tenho trabalhado, não esquecer do meu corpo, sabe? Não deixar que esse corpo que está aqui fique só na imagem ou fique só no visual, sabe? Abrir o ouvido também para o espaço, como eu faço no teatro, para o tato, sabe? Sentir o cheiro desse... Eu não posso sentir o cheiro das pessoas, infelizmente, né? Sim. Eu não posso... Os meus sentidos aqui, eles não são tão... Eles não são completos como no teatro, né? Eu não estou sentindo todos eles pelas pessoas, né? Mas eu tento... Sabe? Eu diria para as pessoas, olha, mesmo online, fiquem no espaço, ouçam, toquem as coisas, os livros, sabe? Sente o cheiro da sala, porque senão a gente vai ficar desenvolvendo só o sentido da visão e o sentido da imagem, da visão só, e da fala, né? E a gente perde o sentido de realidade também, né, Clarice? Essa semana pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu estava ouvindo uma coisa que, assim, a gente nessa quarentena, né, a gente tendo que ficar em casa, a gente acaba se comunicando só pelas telas e vendo o mundo através das telas, né, vendo as notícias na televisão, e a gente perde muito contato com a realidade, com o mundo de verdade, né? Eu não sei como foi a sua sensação hoje ao sair de casa, mas as poucas vezes que eu saio de casa para fazer uma compra ou para ir a algum lugar, é tudo muito estranho, é tudo muito diferente, as pessoas são diferentes, eu fico com medo. Eu não sei, assim, é tudo muito... mas ao mesmo tempo é real, né? Porque você sai daquele quartinho, daquela casa que você só está ali, e você volta a ver que a vida continua, que está ali, né? E aí eu tenho me perguntado muito, assim, como é que a gente deve fazer para poder não perder contato com a realidade? Sem dúvida nenhuma, isso que você está trazendo, né? De olhar, de trabalhar o corpo, de encostar nas coisas, sentir o cheiro e tal, já é um bom caminho para isso, né? Porque senão a gente vai pirar, a gente vai criar uma realidade paralela mesmo, né? Mesmo, porque é isso que você falou, quando a gente sai, eu não posso abraçar um vizinho, eu não posso abraçar, eu não posso beijar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então, eu acho que se pegar, sabe, pegar sol, se quem puder, eu acho que ter um tempo, sabe, para tocar sua pele, sabe, para... Ai, às vezes, gente, eu passo assim, só de passar um creme no rosto, e olha que eu tô aqui, eu não tô sozinha, eu tô com meu filho de 20 anos, eu tô com meu marido, agora tá vindo trabalhar a Andréia, que ficou 2 meses também de quarentena, ela tem vindo 2 vezes na semana, porque eu já não aguentava mais a minha comida, juro por Deus, eu tava tendo... E a gente já foi aprendendo a lidar com os protocolos. Então a gente fica de máscara quando ela chega, ela toma banho, eu também tomo, todo mundo se protege. Muito bom. Então, assim, eu não estou passando a quarentena sozinha, mas olha, eu me toco, sabe? Porque você tem que sentir a pele, você tem que sentir que esse calor humano, sabe? Eu acho que quem está sozinho, ou quem está só com alguém, ou amigo, enfim, que não tem o abraço, o beijo de alguém nesse momento, se toque.
se toque muito, não é pouco não. Sente, ó, às vezes não é nada, sentir assim, a mão no peito, sabe? A mão na mão. Muito Sentir bom. que, pô, você produz calor, sabe? Ai, que isso dá um conforto, sabe? Assim, Dá. acaricia o coração, sabe? Porque Respira, né? Algumas pessoas respira. escreveram aqui, respira. Não, respira, pelo amor de Deus. Desce, vai. Se você não mora numa rua que tem árvore ou que tem algum lugar isolado, vai na sua portaria, sabe? Alguém falou aqui, a gente não vê o horizonte. Às vezes não consegue ver. Então, fecha os olhos e vê. Imagina. Que a gente tem essa capacidade, sabe, de ver o que a gente imagina. Então, imagina. A imaginação, ela existe como recurso. E saibam que é o que dizem, né? Eu não sou especialista para dizer se é verdade, se não é. Mas dizem os neurologistas e tal, e todos os istas do mundo, que a psique, né, que o cérebro, ele não sabe quando é verdade, quando é mentira. Quer dizer, ele vive a experiência, fica vivida. Eu é que sei, né? É uma outra instância que sabe que eu imaginei. Sim. Então, mas quando você imagina, você é capaz de produzir talvez até um hormônio, alguma coisa, só de estar vendo o horizonte, o mar. Então, trabalhar com essa memória a seu favor é muito importante também, porque a gente trabalha com memória no teatro, né? E se a gente pode produzir uma memória para falar o texto, por que que eu não posso produzir a minha memória para me trazer uma imagem que seja benéfica para eu respirar, né? Sem dúvida. E tem uma outra coisa também que a gente tem a capacidade de realizar o que a gente imagina, né? Se a gente realmente a gente Aí, imagina aí e realiza, né? E realiza, se a gente é, quiser mesmo, a gente vai lá e realiza. se a E gente principalmente quiser mesmo, aquelas coisas que não existem ainda, que ninguém nunca pensou, que ninguém imaginou. A gente trabalha muito isso de mostrar para as pessoas que assim, o futuro é a gente que cria, né? E a gente primeiro tem um momento de criar a imagem, e é muito bonito isso, né? Muito inspirador. A gente trabalha com esse conceito de criar uma imagem e transformar isso num imã para o futuro. Mas aí tem um trabalho de ir lá fazer acontecer. Mas acreditando que aquela imagem que você viu, ela é real, ela não é simplesmente uma imaginação, né? ela foi real, ela já aconteceu numa instância, né? Você sabe o Sim. que significa sucesso para os gregos? Eu aprendi Não? isso, nunca mais esqueci. Sucesso para os gregos significa conseguir realizar uma ideia. Na realidade, assim, realizar a ideia nesta dimensão. Olha, eu peguei aqui por acaso um apontador. Vamos supor que eu tenha imaginado um negócio que fazia ponta num lápis. Ó, pô, olha que ideia que eu tive. Aí trabalhei para essa ideia se realizar. Sucesso. O sucesso não está ligado a eu ter conseguido vender esse apontador, nem que ele tenha gerado lucro, nem que tenham achado sensacional a minha ideia. Não! O sucesso foi eu ter conseguido materializar essa ideia. Já é um sucesso. Já é um sucesso. O O resto é que vem consequência o resto é consequência deste sucesso. Aí isso desse vai ser um sucesso. fracasso financeiro, o apontador, entendeu? Então eu sempre fui assim uma Maravilhoso. otimista no teatro, porque mesmo que não vá ninguém nas peças, e já aconteceu de peças só terem 10 pessoas, né? Mas ela para mim foi um sucesso, porque eu realizei aquele que foi o resultado a seguir, né? Foram só 10 pessoas, depois a peça não teve como continuar, mas a realização daquela peça foi um degrau importante para mim, porque dali veio outra ideia, veio outra semente, eu aprendi muita coisa e vou fazer outro sucesso. Se só tiver 10 pessoas, foi outro sucesso que eu Outro fiz. sucesso. Muito bom. Eu preciso. Tem uma pergunta que eu estou ensaiando para te fazer desde que eu estava me preparando para a nossa live, que eu preciso te fazer.
Como que a arte te encontrou, Clarice? Como é que foi a sua história com a arte? Bom, Rafael, olha, eu tive a sorte de nascer numa família que amava a arte. Então, eu tive essa sorte, né? Meu pai, Odilon Nisquier, partiu esse ano, em abril desse ano, com 94 anos. Ele amava o teatro, ele amava cinema, ele amava música como ninguém, ele amava artes plásticas e ele foi um menino que veio da Polônia, imigrante, judeu polonês, e ele teve muito pouca oportunidade, ele teve que lutar pela sobrevivência desde muito cedo. Ele trabalhou para pagar a escola dele, ele foi, aos 13 anos ele era o secretário da escola que ele estudava, mas ele era um homem que não teve um ressentimento no coração, pelo contrário. Depois que ele casou e que ele teve as filhas, ele alimentava as filhas com arte. Eu acho que meu pai quis muito ser um artista e eu acho que ele, tanto que quando eu disse para ele que eu saía, que eu queria sair do jornalismo, onde eu já trabalhava no Jornal do Brasil, para ser atriz de teatro que eu tinha descoberto, posso te contar como é que isso, sim, posso te contar como é que foi uma história engraçada. Ele apoiou. Tanto que quando eu ganhei meu primeiro prêmio no teatro, eu disse, eu agradeci a meu pai e minha mãe, Celina Nisquet, minha mãe é viva, e falei, olha, gente, quem inventou a Bolsa Família não foi nem Fernando Henrique, nem o Lula. Quem inventou o Bolsa Família foi meu pai. Que quando eu disse que eu queria ser uma atriz de teatro, ele me deu uma Bolsa Família, sabe, Rafael? E falou, vai em frente. E ele acreditou e eu acreditei, eu me dediquei demais, eu tive chance de, de ter plano de saúde, de ter comida. Ele não me dava dinheiro, assim, dinheiro, sabe? Mas a minha família me dava. Eu já morava com duas amigas, depois eu me casei, depois eu separei, depois eu me casei de novo. E eles estavam sempre me ajudando na infraestrutura, sabe? Na bolsa do supermercado, no plano de saúde que eles pagavam, no dinheiro da passagem que eles me davam, sabe? Então eu Sim. tinha uma base. Isso foi muito importante. E assim, do ponto de vista assim mais objetivo, meu sonho era ser jornalista, porque eu conhecia a Manchete, né? Eu era muito encantada com a editora Bloch, porque meu tio, como trabalhava na Manchete, a gente ia muito lá. Muito que eu digo assim, mas a gente ia. Uhum. Eu achava que a empresa, a quinta Incrível. maravilha do mundo. É. E eu dizia para o meu tio, tio, eu quero ser jornalista também. E eu cresci assim, meio vou ser jornalista. E como meu pai lia muito o Jornal do Brasil, era muito apaixonada pelo meu pai, eu queria trabalhar no Jornal do Brasil porque eu achava que era o jornal que meu pai ia ler. Mas tudo isso eu estou falando assim, era a menina crescendo e vendo a vida, né? E de fato, eu fui trabalhar no Jornal do Brasil quando eu entrei na PUC para estudar jornalismo, eu logo fui trabalhar. E depois de um estágio de um ano, eu fui contratada. Eu me dedicava demais, gente, mas demais. E eu fui contratada antes de me formar. Aí é que veio um conflito muito grande. Eu tinha 19 para 20 anos, eu roía muita unha, eu era muito ansiosa, eu tinha uma dedicação muito grande no jornalismo e muitas pautas que eu sugeria na reunião de pauta ali na redação, eram censuradas, diziam, não, Clarice, isso não dá para denunciar isso, não dá para falar isso, não dá. E eu comecei a ficar um pouco sufocada. Eu fui vendo qual era a realidade da grande imprensa e como é que funcionava ali por dentro. Eu tive uma crise de gastrite muito forte um dia, de me dobrar na rua, de pedir ajuda na rua e de queriam me levar para o hospital, eu acabei indo para casa. E minha mãe me levou ao médico. E o médico disse que eu estava tendo uma crise de ansiedade aguda e disse que ia me dar um remédio, mas que eu tinha que fazer uma terapia, que eu tinha que ir para o psicólogo. Eu estava num nível assim de estresse aos 20 anos que aquilo não era normal.
Eu namorava o Carlos Nepomuceno, eu sempre falo o nome dele porque ele foi o anjo do meu destino, como disse um dia o Sim. Newton Bonder para mim. Ele fazia teatro. Ele estudava Hum, jornalismo, mas ele fazia o tablado à noite. Meio por hobby, mas meio porque ele gostava muito. E eu disse para o Carlos: eu vou ter que fazer terapia, vou ter que entrar numa análise que eu não estou aguentando. Ele falou: não, senhora, você vai para o teatro. Eu falei: imagina, eu sou muito tímida. Eu sou tímida, eu sou uma pessoa tímida, eu não sou, sabe, extrovertida assim socialmente, não. Parece que eu sou, mas eu não sou muito, não. Aí eu falei: não, não, não. Ele falou: você vai, vai. Ele me levou. Eu me apaixonei num grau. Fiz um ano de tablado, faltava a PUC toda noite, porque eu trabalhava no Jornal do Brasil de 8 às 3 da tarde. E às 5, 5 e meia eu já ia para a PUC, estudava até 10 horas. Então o que que eu fiz? De segunda a quinta eu fazia Jornal do Brasil e PUC. E a sexta eu fazia Jornal do Brasil e tablado. No final do ano eu montei uma peça de Brecht com a turma. Um uau. diretor de teatro me viu e me convidou para uma peça. Isso era o ano de 1980 e ainda era uma época. E esse diretor, Mário Sérgio Medeiros, que eu sou muito grata a ele também, ele me chamou para uma peça chamada Porcos com Asas. Era um papel desse tamaninho, gente, assim, ó. E ele falou assim: vai no sindicato e tira seu registro, porque você tem muito talento. Eu fui correndo no sindicato, era uma época que o presidente era o Luiz de Lima. A gente fazia um juramento, que nem médico, assim, ele botou um livro, eu jurei honrar minha profissão, eu tinha uma carta de recomendação desse diretor, Mário Sérgio, e algumas coisas que eu fiz numa colônia de férias. Eu tinha que ter 3 cartas. Aí eu levei, ganhei o registro profissional, e essa peça que o Mário Sérgio me chamou, Porcos Quase, que era um papel muito pequenininho, a protagonista, Marília Medeiros, eu acho que era o nome dela, agora eu não me lembro sobre o sobrenome dela, saiu. E o Mário Sérgio olhou para mim e falou: é você. E eu Uau. fiz uma protagonista em 1981, Porcos com Asas. Foi a maior emoção da minha vida. Estava na plateia o Paulo Reis e Maria Padilha, no Teatro Uau. Cacilda Becker. Me viram e falaram: a gente gostaria de te convidar para o grupo pessoal do Despertar. Aí eu Nossa. trabalhei com eles. Aí eu falei para o meu pai: pai, eu estou apaixonada pelo teatro, eu não tenho como parar. Aí o que que ele falou para mim? Ele falou: mas minha filha, você já ganha dinheiro no Jornal do Brasil, faz o seguinte, tranca a PUC, então, porque tá muita coisa para você, vê se é isso mesmo e vamos decidindo juntos. Ele apoiou, mas assim, né? Tranquei a PUC, tá trancada até hoje. Faltavam 6 meses para me formar, acabei não me formando. E depois eu pedi uma licença sem vencimentos para o Jornal do Brasil, que ele falou: pensa direitinho. Mas depois foi engrenando uma peça na outra e eu pedi demissão do Jornal do Brasil e aqui estou. E já se passaram É, 40 anos. é Essa é a muito história. bonito, né? É muito bonito quando tem uma frase do Aristóteles, né, que a gente usa muito no nosso trabalho, que é onde meus talentos e paixões se encontram com as necessidades do mundo, lá está o meu caminho, o meu lugar. Nossa! Ai, fala de novo. Fala de novo, porque é exatamente isso. Quando, Isso é um. Fala, que é, eu vou ver. quando meus talentos e paixões se encontram com as necessidades do mundo, lá está o meu caminho e o meu lugar. E me parece que foi isso que aconteceu com você, né? Foi isso que aconteceu. Que coisa linda, Olha, essa é a síntese da minha história no teatro. que coisa Eu linda. nunca podia imaginar, né? Isso foi além da minha imaginação, E sabe porque uma coisa que me deixa muito intrigado, assim, intrigado positivamente, né? Porque eu admiro, eu fico vendo essas pessoas como você, como Maria Bethânia, como Paulo Altran, como nossa, eu tô, porque agora eu estou me eu, achando, hein? Você me botou então numa eu vou categoria. rasgar a seda para você, então, um pouquinho. Nossa, Não, hoje porque são pessoas que não abrem muitas concessões no sentido de, assim, de entender.
o motivo pelas quais elas estão fazendo aquele ofício, né? Isso. E se responsabilizam por aquilo com muita profundidade. E aí não tem, assim, tem certas coisas que não se abre mão, e aí se faz uma carreira muito, muito, muito robusta nesse sentido, né? E muito admirável, né? E aí eu sempre gosto de saber um pouco da onde que vem isso, né? Porque você já deve ter recebido 1001 convites para fazer coisas e tudo, e você se manteve muito nesse caminho de fazer uma arte com muito significado e ainda mais, né? Essa coisa de você ajudar o outro a se perceber, a perceber o mundo, etc., né? Da onde que veio isso, Clarice? Eu acho, Rafael, que vem de duas coisas. Uma é como você falou, dos nãos que você diz, mas também dos nãos que o mundo me disse. Porque quando você vem das frustrações que você teve, de você saber lidar com certas frustrações muito profundas, de você também ter idealizado um caminho e a porta estava fechada para você. Muitas coisas que eu desejei quando eu tinha 20 anos, dos 20 aos 30, não aconteceram. Uhum. E eu ficava frustrada e eu ficava triste, mas eu me dava o trabalho de raciocinar, sabe? Então, eu posso ver, por exemplo, a alma moral como fruto tanto dos nãos que eu disse e dos sims que eu disse, como dos nãos e dos sims que o mundo me disse. E Uhum. das escolhas que eu fiz em relação a essas frustrações, entendeu? E aí vão das coisas mais banais até as coisas mais profundas, das dores mais difíceis de suportar. Então, tanto dos bullying que eu já sofri, entendeu? Por eu ser também como eu sou, e querer compreender por que, que aquela tribo e aquelas pessoas que eu tanto admirava e que eu tanto queria fazer parte me tratavam daquele jeito, compreender com muita profundidade essa dor, assim como compreender também por que, que um grupo que de repente você nem espera está te abrindo a porta e por que, que eu não estou indo? Será que é por um preconceito? Será? Então, eu acho que os primeiros 20 anos da minha vida, eles foram muito permeados por aprendizados. Esse tipo de aprendizado, de muitas paixões, porque você faz tudo. Eu sou muito impulsiva, sabe? Eu penso depois, assim, no sentido de que eu tô sempre disponível, assim, sabe? Fico meio encantada. Até hoje eu sou um pouco assim, apesar da maturidade. Então, eu levei muito tombo, assim, muita desilusão, muita coisa aconteceu. Por outro lado, muita coisa surpreendente e bela aconteceu, assim, muitas parcerias, muito apoio, muita gente olhando para mim dizendo, porra, isso é do caralho, isso é incrível, isso... E eu dizendo, é mesmo? Né? Então você também vai vendo que é melhor. Aí foi a minha opção, aí sim, uma opção consciente. Eu achei melhor me garantir com o que Deus me deu, sabe? Não inventar uma persona para mim, não querer agradar isso, aquilo, não. E bancar uma assim, então eu vou assim mesmo, do que ter escolhido outro caminho. Paguei um preço por isso, pago, mas é um preço que eu pago com gosto, é um preço que eu posso pagar. Eu acho que é isso, sabe? É uma conta que eu posso dar conta. Eu achei que outras contas eu não daria conta, a longo prazo. Talvez a Talvez curto seja, prazo. talvez seja porque essa conta é sua mesmo, né? Por É, direito. é a conta do meu destino mesmo, sabe? É. Aí eu fiquei como eu sou como eu sou,
eu pago isso, eu recebo até hoje, até recebo muitas críticas, assim, o meu meio, a classe artística é uma classe muito solidária em muitos aspectos, mas ela também ela é feita de muitos pontos de vista, como tudo. Sim. Então, eu tenho amigos que acham que eu poderia mais isso, mais aquilo, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, tem gente que não sei o quê, tem gente. Cada um vai me dando sua opinião. Eu sou aberta às opiniões e eu vou tirando um equilíbrio disso tudo e vou escolhendo, sabe? E vou escolhendo e vou. Tem coisas que eu acho que eu ainda posso me desenvolver mais, sabe, Rafael? Tem coisas que eu acho que eu não devo me acomodar. A gente tem que sempre tomar cuidado para não se acomodar. E mesmo aqui na quarentena, mesmo eu tô ligada, sabe? Tô ligada para não ficar remoendo nada. Porque Não, sempre tem um lugarzinho que você fica remoendo, né? Impressionante. Parece um ratinho ali. Oh, dedididi, mas se eu fizesse tal, dedididi. Paciência, entendeu? Então, sim. é muito bonito você ver na quarentena o telefone tocar e você receber convites mesmo para falar da sua trajetória, sabe? Eu fico muito feliz, viu, Rafael, assim, porque Você sinal de que merece, Clarice. eu fico muito feliz, eu fico muito, vocês não têm ideia, porque eu acho assim, eu me surpreendo, porque a gente que é que nem volta a Clarice Lispector, sabe? Eu não sei fazer teatro, eu só sei fazer fazendo. Parece que eu sei falar, sabe? Mas eu antes de começar a falar, eu peço muito que eu fale alguma coisa que tenha. Aí eu vou vendo que realmente a minha vida é uma dedicação e que se eu falar do que eu vivo já é muita coisa realmente, mas é sempre bonito, viu? É Muito sempre bom. legal. Clarice, o nosso tempo está acabando. Aqui, É esse mesmo espaço já? é meio Eu falo pra cruel. É meio caramba, né? cruel. A gente, né, que eu também falo, você imagina, junta dois falantes. Infelizmente a gente só tem uma hora, né? E tá acabando. Faltam 3 minutinhos. Eu queria te perguntar, assim, para a gente finalizar. A gente faz muita associação. A gente fala que a gente deve levar a nossa vida como uma obra de arte, né? E aí eu queria te perguntar, assim, o que que é para você viver a vida como uma obra de arte? É viver em processo, estar sempre em processo e saber que cada resultado é apenas um degrau de um processo. Cada peça que eu estreio não é nem a finalização, mas é o nascimento de alguma coisa. E dali outro processo. Eu vou, para finalizar, contar uma história muito importante para mim. Vou contar em 1 minuto, se der. Faça isso, faça isso. Bia Lessa estava ensaiando uma peça de Dostoiévski. Uma atriz maravilhosa saiu por um motivo lá, isso era 1989, me ligou e falou: Clarice, você topa entrar num papel de Dostoiévski, Maria Timofeyevna, de um livro chamado Os Possessos, em 15 dias? Bom, entrei. Estava na véspera da estreia, eu não sabia, eu não estava pronta. Fernanda Montenegro foi assistir um ensaio. E aí eu sentei do lado dela e falei: Fernanda, eu não estou pronta, a estreia é amanhã, o que que eu faço? E ela tinha acabado de assistir o ensaio. E ela falou assim: você está grávida de Maria Timofeyevna, sua gravidez é linda, mostra amanhã a sua barriga. Ela salvou a minha vida. Vida, que maravilha. E eu mostrei a minha barriga. E eu Que estava lindo. feliz naquele dia. E é isso, eu acho que viver da arte é sempre mostrar uma barriga que está aparecendo, que está parindo e que vai parir alguma coisa, e quando parir, nasceu, e não se preocupe, outra barriga vem. Eu acho que é isso que é viver Que da arte. maravilha.
Então, eu posso dizer até que para resgatar a alegria de viver, a gente tem que mostrar as nossas barrigas, né? É Mostra do isso. que você está grávido hoje. É isso. É isso aí, de que Maravilha. ideia você está grávido. De que ideia você está grávida? Clarice, muito obrigado. Muito Foi obrigada demais a também. nossa conversa. O pessoal aqui está É, exultante, aqui né? congelou, eu não estou mais lendo, mas um beijo para todos e vamos em frente, gente, que Vamos em isso frente. vai passar e a gente vai chorar os nossos mortos,